Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar acho que de um dos temas mais fascinantes, para mim foi muito fascinante e até emocionante, né, de entender na prática o que esse despertar de consciência pode fazer com a gente, que são os estados cerebrais da consciência. O estado cerebral é a frequência na qual o seu cérebro opera. Então, a frequência ela é medida por ciclos por segundo ou hertz. Esses ciclos por segundo é como a informação atravessa o seu cérebro, como ela percorre. E esses hertz têm vários níveis que podem ser medidos através do eletroencefalograma. O primeiro nível, né, é o delta. Ele é o estado de sono. Quando a gente está dormindo, o nosso cérebro opera em nível delta. A frequência dele é de 3 a 5 Hz. Né? É por isso que bebês recém-nascidos eles passam a maior parte do tempo nessa frequência. Por isso que recém-nascido, bebezinho, dorme bastante. Acima dele tem o nível θ. O nível θ vai de 3 a 8 Hz também. Em algumas crianças também ele já começa a fazer presente, e ele é um nível onde, por exemplo, você consegue alcançar com uma meditação leve, uma meditação básica que apenas te relaxa. Depois a gente tem o nível alfa, que é um relaxamento um pouco mais profundo. Ele opera de 8 a 12 Hz. E em seguida a gente tem o nível final, que é o beta. O beta, ele começa a se desenvolver na pessoa de 8 a 12 anos, né? E daí até a vida adulta. E o nível dele é de 12 a 36 Hz. 36 Hz já é o estado de vigília, né? De você estar acordado fazendo coisas, né? Então o seu cérebro está operando nessa frequência. Se você está me assistindo, né, nesse momento o seu cérebro está na frequência beta. E até então acreditava-se que parava por aí porque é o estado de vigília. Alguns anos atrás, resolveram fazer, né, vários cientistas resolveram fazer uma pesquisa sobre esses estados cerebrais e trouxeram do Tibete alguns monges que, praticando a meditação, também passaram pelo eletroencefalograma para medir a frequência cerebral deles. E aí que a coisa começa a ficar legal. Eles descobriram que os monges conseguiam atingir um estado que ia além desses 36 Hz do nível beta. Não tinha um nome na época para isso, mas ele ia de 36 até 44 Hz. Eles aumentavam o seu nível de consciência. Na época eles não tinham esse nome, depois eles acabaram batizando, né, esse estado cerebral de gama. 36 a 44 Hz, ou seja, 36 a 44 ciclos por segundo acontecendo na mente deles. O que esse estado gerava? Ele gera, primeiramente, uma grande sensação de bem-estar, e ele gera também uma sensação de conexão com todas as coisas. Então a pessoa passava a entender que ela faz parte de um todo e ela não é separada. Quando a gente olha uma árvore, um animal, uma criança, outras pessoas na rua, a nossa percepção é de que está tudo separado. No estágio gama, isso desaparece. Eles passam a entender que existe uma conexão com tudo. E o estágio gama, conforme eles foram pesquisando, alguns monges conseguiam ir de 44 Hz até 100 Hz. Ou seja, o cérebro funcionando numa velocidade ainda maior. Mas eles perceberam que apesar de 44 para 100, não havia alteração mais perceptível, né, no cérebro. Então acreditou-se que parava por aí, nesses 100 Hz, era o máximo que o cérebro humano podia alcançar. Mas como eles viam que chegava até 100, eles só dividiram o nome do gama. Até 44 eles chamam de gama, de 44 para 100 eles chamam de hipergama. E parou por aí. Até que eles descobriram um grupo de monges mais isolados no Tibete, trouxeram eles para fazer exame, e eles descobriram que esses monges conseguiam atingir um nível de 200 Hz durante práticas de meditação. E aí sim começou a mudar, mais uma vez o cérebro muda, e eles conseguiram entender
que nesse nível, que aí eles batizaram de lambda, a 200 Hz, os dois hemisférios do cérebro entram numa sincronia perfeita. Então você tem o cérebro funcionando como um todo, em conjunto, em sincronicidade. E o que isso causa? Né? Qual que é a diferença? Nesse estágio, você tem um controle muito maior até das funções do seu corpo. E se você pegar vídeos na internet, você provavelmente já viu isso alguma vez, de monges na neve que sentam para meditar no meio do gelo e de repente começa a sair vapor do corpo deles e a própria neve em volta derrete. Isso é o estágio lambda de consciência, ou seja, ele tem um domínio tão bom que ele mesmo gera uma fonte de calor. A neve derretendo em volta significa que ele gera um campo de calor, não é só interno. Por que eu estou falando de todos esses estágios, né? Porque até então você acreditava que a gente parava no beta, mas olha o quanto tem pela frente quando a gente pratica uma meditação, quando a gente desperta uma consciência, porque cada frequência dela são níveis de consciência mais altos. Então imagina se você aplica isso, por exemplo, na equipe da sua empresa. Uma equipe que atinge um estágio gama, por exemplo, de consciência. O quanto essas pessoas vão trabalhar em sincronicidade melhor, o quanto certos desentendimentos deixam de aparecer, porque desaparece a sensação de separação, eu versus ele. Então a gente elimina a competição para criar a colaboração. Né? O quanto isso pode ser benéfico para crianças, se você tem crianças pequenas, né? O quanto uma meditação que eleva o nível de consciência dela, que tipo de adulto ela vai ser, crescendo, sabendo que não existe separação, existe só conexão entre pessoas. E isso é um exemplo que é possível medir, que a consciência já se manifesta de uma forma física, você vê diferença nas pessoas. E os 200 Hz talvez nem seja o nosso estágio final, talvez existam outros. Mas eu quis fazer esse vídeo para você entender o quanto é possível realizar. O estágio gama, né, só voltando rapidinho, ele também é atingido por atletas olímpicos que têm uma concentração muito grande, às vezes por certos artistas, onde eles estão muito focados na criação de algo, seja uma pintura ou compondo uma sinfonia, eles conseguem atingir isso. E olha quanta coisa, né, o ser humano fez em estágios de consciência elevados. E uma vez que você eleva, fica mais difícil voltar. Né? Depois que você tira uma rolha de uma garrafa, você não consegue colocar essa rolha de volta, porque ela expandiu. E aí ela vai buscar coisas mais elevadas. Pensa nas possibilidades de uma empresa, de um município ou de um país, quando você tem essa ampliação de consciência. Beleza? Até o próximo vídeo.